Bom dia, queridos. Nessa sexta-feira eu quero compartilhar de um texto que se encontra em João, no capítulo 18, versículo 11, que diz: Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O contexto fala que Jesus, ele estava sendo entregue, ele se entregou por aqueles que estavam à procura. Os soldados chegaram, Judas, o traidor, chegou com eles, e eles estavam procurando. Jesus perguntou: a quem vocês procurais? E eles disseram: Jesus, o Nazareno. E ele disse: sou eu. E eles não acreditaram. Quando perceberam, estavam com tocha, com espada e tudo. Tanto é que eles caíram, recuaram e caíram. E Jesus pergunta: quem vocês procurais? Vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. Então deixa esses ir embora, seus discípulos. E o Pedro aqui pegou da espada e tentou degolar um daqueles soldados do sumo sacerdote, e acabou que cortando a orelha. E Jesus falou: ei, para, calma. Jesus pegou, recuperou, sarou aquela enfermidade. E ele então disse aqui: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Isso era uma coisa mais difícil de se dizer ou fazer do que acalmar as ondas do mar, ou mesmo ressuscitar mortos. Veja que os profetas e apóstolos, eles puderam operar milagres de maneira extraordinária, mas nem sempre podiam fazer a vontade de Deus e sujeitar-se a ela. Porque fazer a vontade de Deus e sujeitar-se a ela é ainda mais elevada forma de fé. A mais sublime conquista da vida cristã, penso eu. Então, ver destruídas para sempre as brilhantes aspirações, ou seja, os desejos de uma vida jovem, suportar um fardo diário sempre contrário ao temperamento, sem probabilidade de alívio, ser oprimido pela pobreza quando se deseja apenas o bastante para o bem-estar e conforto dos seus entes queridos, ser oprimido, humilhado por uma incapacidade física incurável, sofrer a perda de todos os entes queridos, até ficar só para enfrentar os choques da vida, e numa escola de disciplina ser capaz de dizer: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Isto é fé e estatura espiritual em seu mais elevado ponto. Portanto, eu creio que uma grande fé, ela se mostra não tanto pela capacidade de fazer, mas sim de suportar, ou seja, de sofrer. Para que tivéssemos um Deus que se compadecesse, foi preciso um Salvador que sofresse. E só há verdadeiro sentimento de compaixão para com alguém que sofre em um coração que também, querido, foi ferido. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Não podemos fazer bem aos outros sem que isso nos custe alguma coisa. E nossas aflições são um preço que pagamos pela capacidade de termos compaixão. Quem quiser ajudar precisa sofrer primeiro. Quem quiser salvar precisa primeiro ter experimentado a cruz de uma forma. Só poderemos ter a alta felicidade de socorrer os outros se provarmos o cálice que Jesus bebeu e nos submeter ao batismo com que ele foi batizado. Eu creio que os mais consoladores salmos de Davi foram escritos debaixo da pressão do sofrimento. E se Paulo não tivesse experimentado um espinho na carne, teríamos sido privados de muito daquela compaixão que percorreu muitas de suas cartas. Portanto, as circunstâncias atuais que nos oprimem, se estivermos entregues a Cristo, são um instrumento mais adequado na mão do Pai, com o objetivo de nos aprimorar, preparando-nos para a eternidade. Então confie nele neste dia. Não empurre o instrumento, senão nos privaremos de sua obra. Eu quero dizer para você essa manhã:
pela escola do sofrimento, graduam-se poucos doutores. Deus é contigo. Um forte abraço.